gravando. Vamos lá. Bom dia! Vamos seguir aí esse nosso papo, né? Semana passada a gente teve um papo tão importante e a gente estava falando sobre papéis, né? E o papel, eu lembro de eu ter desafiado você, eu não sei como foi sua semana, de você refletir um pouquinho como é que está sendo seu papel aí, o papel que você está desempenhando, né? O papel que Deus sonhou para você. E a gente vai continuar esse papo. Eu não sei se você teve oportunidade, espero que sim, de ter dado uma olhada aí na lição 6. E a Aline né, vai continuar esse papo. Ele inicialmente tem muito a ver com o papel que a mulher precisa desempenhar, que é tão importante. Ontem à noite a gente ficou conversando um pouquinho sobre isso, do entendimento, né? Primeiro, o entendimento. Eu acho que a vida toda, cada um de nós foi ensinado a respeito disso de uma forma tão errada, né? No sentido de distorcer aquilo que Deus planejou para nós e para a mulher. Eu estava lendo agora há pouco aqui, Gênesis, quando ele cria a mulher, ele fala na minha Bíblia, a mensagem, ele fala, eu vou criar alguém, né? Ele percebe que o homem está só. Ele falou, e a Bíblia diz assim, eu vou criar alguém que lhe ajude e seja companheira. E aí a gente começa a pensar um pouquinho no papel que a mulher, o propósito para o qual a mulher foi criada em relação a ajudar e auxiliar o homem nessa jornada, que é a jornada da vida e da família. Vamos lá? A gente falou um pouquinho na semana passada o quanto essas posições dentro da família elas são importantes, né? E quando há uma disfunção ou quando alguém não ocupa propriamente o seu lugar, o quanto isso gera dores, né? Gera problemas e disfunções mesmo que acabam gerando muitos problemas na família, né? E o Rodrigo falou que a gente vai falar mais da mulher, a gente vai começar falando da mulher. Mas a gente vai falar do homem também, né? Porque para a gente poder desempenhar o nosso papel como mulher, o homem precisa também estar na posição que Deus colocou ele, né? Mas o que eu acho interessante é que ela começa o capítulo falando daquele versículo que está lá em Efésios, né? Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. E aí ela falou que ela começou a pesquisar e a estudar por que esse versículo, né, começa falando para as mulheres e não para o homem, que é o cabeça, né, do lar. A Bíblia fala sobre isso, o homem tem esse papel de liderança dentro de uma casa, mas por que a Bíblia fala sobre a mulher? Gente, a Bíblia é perfeita, né? A Bíblia tem resposta para tudo e traz realmente assim a chave, né, os princípios para a gente viver uma vida equilibrada na nossa casa, né? E aí ela fala justamente isso, a mulher ela tem um papel de introduzir a figura do pai e do homem dentro de uma casa, né? Então, quando a mulher está gerando um filho, ela já está exercendo um papel de inscrever no filho a percepção e a visão que esse filho vai ter desse pai dentro dessa casa, dessa liderança dentro dessa casa, né? Então, a forma como a mulher enxerga o homem, né? E a forma como uma mulher dentro de uma família, né? Começa desde cedo, desde quando a criança, né, está no seu ventre ainda, a forma como ela começa a transmitir né, a visão que ela tem do homem é algo que vai determinar a maneira como essa dinâmica familiar vai acontecer, né? Então, assim, é claro que para a mulher poder ter uma visão correta do homem e, vamos dizer, transmitir isso às próximas gerações, aí entra o papel do homem, né? A responsabilidade que o homem tem, porque a Bíblia fala sobre isso, né? Que o marido ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A missão do homem é muito desafiadora também, né? É de revelar essa qualidade de amor, né? Que não é fácil. Mas uma mulher que se sente realmente amada, que se sente protegida, que se sente cuidada, ela vai ter, né, uma facilidade maior de inscrever esse homem dentro da sua casa, né? Mas uma coisa que a gente até ontem estava conversando o quanto essa imagem ou o quanto essa percepção, essas duas percepções, né,
foram distorcidas durante a nossa vida. A gente, de forma geral, não sei você, mas eu acredito que sim. Eu já falei para... Né, eu não sei, vou fazer uma pergunta para você que está aqui agora. Eu já fiz essa pergunta outras vezes, mas vou fazer agora. Eu vou pedir para você levantar a mão para a gente precisar abrir o microfone todo mundo. Assim, eu tive a oportunidade, assim, eu não sei, você nasceu na igreja? Quem nasceu na igreja? Assim, faz assim com a mão assim. Não dá para ver todo mundo. Eu nasci no hospital, na verdade, não nasci na igreja. Mas a gente... eu tive a oportunidade de crescer na igreja e durante a minha vida toda, a gente, mesmo dentro da igreja, a gente percebe dificuldades, distorções em relação... E a sociedade também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a questão do posicionamento que a mulher tomou e a posição do homem, que o homem acabou tomando também de recuar no papel que ele precisa desempenhar. Isso acabou trazendo para a gente, para as nossas casas e nossas famílias, de modo geral na sociedade, uma dificuldade e uma consequência, né? Pode falar assim? Uma disfunção, Uma um disfunção, desequilíbrio, né? você falar essas palavras bonitas, gente. Uma disfunção, então, que hoje a gente passa por elas. Isso aí é normal, é assim mesmo. Quando não é normal, e a gente só consegue, eu gosto de lembrar isso, cada vez que a gente conversa algo que atinge a nossa casa de forma direta, eu preciso lembrar do que a Bíblia diz, que ela fala que a verdade liberta. Se você não percebe isso dentro de casa, dentro da sua família, né, de forma geral, isso a gente entende como que isso aí é normal mesmo, isso aí tá bom, funciona assim. Porque a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem esse entendimento. Quando a gente passa a ter esse entendimento, você vê o quanto aquilo é relevante para a saúde da nossa casa. E uma coisa que eu acho importante é a gente lembrar, né, o porquê hoje as mulheres, de uma forma geral, né, a gente está tendo tanta dificuldade de inscrever o homem, né, nesse inconsciente, né, da família como um todo, né, como um papel de liderança. E aí a gente tem muito a ver com a questão do movimento, da feminilidade, né? Não é nem na feminilidade, dos movimentos feministas, né? Porque a mulher começou a ocupar um papel na sociedade, né, de liderança, né, de exercer uma influência muito grande na sociedade. Com isso, ela deixou, né, de cumprir talvez alguns papéis, né? Eu falo mais uma vez, gente, eu não sou contra o movimento feminista em alguns aspectos, só que de fato os movimentos feministas eles trouxeram vamos dizer, uma configuração familiar, né? Impuseram ao núcleo familiar uma estrutura que não é saudável, né? A mulher começou a ocupar, né, um espaço, mas ao mesmo tempo o fato dela sair do papel dela, que era, né, de, vamos dizer, estar sob a liderança do homem, e o fato dela assumir essa liderança trouxe, né, o que ela até fala no livro, que é o mal-estar da feminilidade. Né? E aí ela conta, e ela no livro fala vários relatos de mulheres que chegam ao consultório, né? E aí quando a gente começa a entender, ela começa a fazer lá um diagnóstico, né, com essas mulheres, aí ela chega à conclusão que aquela dor, vamos dizer, aquela disfunção emocional, aquele transtorno emocional que está ali acontecendo com aquela mulher, tem a raiz lá nesse processo, né, da mulher ter assumido uma posição que não era dela, né? E isso, quando a mulher assume uma posição que não é a dela, essa disfunção, essa inversão de papéis gera um desequilíbrio na relação dos filhos com esse pai, né? Porque esse pai se torna extremamente fragilizado. Então a gente até falou isso muito, né, na igreja, a questão até dos desenhos infantis, como a gente vê a figura paterna muito fragilizada, né? Porque o pai, aí agora eu vou falar do pai, a função do pai, não vou falar só da mulher, não. não. Por que você está com o dedo olhando para mim? Não, porque você falou que a gente ia falar só da mulher. Eu tô falando, a gente vai falar só da mulher, não, vamos falar do homem também. Qual é a função do pai? O pai, ele tem o papel de separar, de descolar a mãe do filho. Deixa eu só falar uma coisa antes que isso é uma coisa que a Ilma, a doutora Ilma, né, pode falar assim, não sei, ela faz ela escreve esse capítulo, mas o escopo e o resumo dele
é simples ao mesmo tempo e poderoso demais do outro lado. Ela fala o seguinte, que a mulher ela tem o papel de apresentar e colocar, delegar, não é delegar, né? É mostrar a autoridade que o homem tem dentro da casa, de organizar as posições, né? De colocar, não, cara, o homem tem essa posição da liderança, da condução da casa, e ela, mulher, na posição de ajudadora e auxiliadora. Só que é engraçado porque, de forma geral, né, se a gente pensar de forma hierárquica em qualquer força militar ou até mesmo no trabalho, normalmente a pessoa que tem aquela posição hierárquica superior, ela se impõe, ela se coloca nessa posição. E aí tem os riscos que a gente está correndo, e isso que a gente quer fazer você pensar esses dias, hoje, né? E nesses próximos dias, porque quando a Bíblia coloca isso, apesar de Deus ter dado ao homem essa posição de liderança do lar, não é dele a responsabilidade de disseminar e divulgar essa posição dentro de casa. É da mulher. Também, de Eu alguma sei, maneira, mas do homem, porque assim, se ele não assumir o papel, né, se ele também não se colocar, e a gente tem visto muito isso. Mas é porque é confortável. É outro lado que eu ia falar isso. Assim, às vezes a mulher ela tem essa iniciativa de se posicionar nessa, né, de assumir esse papel. A gente falou semana passada sobre até aquele exemplo do lugar do carro. A mulher, eu acho que aí tem uma questão até natural mesmo, né, assim, da gente querer fazer outra coisa para o qual a gente foi chamado. Então, a mulher acaba querendo assumir o volante da família. E para o homem também é confortável deixar a coisa acontecer, porque se eu tenho um trabalho para desenvolver, mas tem alguém empurrando, querendo fazer, eu deixo, eu vou andando. E é confortável para mim também. Só que lá na frente, as consequências que isso traz para dentro da nossa casa, com relação até o relacionamento marido e mulher, e a disfunção, né, essa palavra bonita que você falou, a disfunção organizacional. Estou falando bonito, hein? Olha, está gravando, gente, vai ficar gravado. A disfunção que isso causa na percepção dos filhos, da orientação da casa, da liderança da casa. O livro fala da lei, né? Da questão assim, da disciplina, da lei que é estabelecida dentro de casa. Esse papel precisa ser do homem. E muitas das vezes, não é que a mãe nunca vai fazer nada, mas se ela toma essa iniciativa, para o homem é confortável. Ela deixa lá, se alguém fez alguma bobagem, um filho precisa de uma correção ou de limites, ou de amor, e a mulher vai lá e sobrepõe essa posição. É melhor para mim, como marido e como pai, porque eu não preciso confrontar, eu não preciso entrar nesse embate com o meu filho, porque sempre será desgastante. Aí a questão que o homem, eu acho que a gente, enquanto homem, muitas vezes foge dessa posição porque dá trabalho, ela traz desgaste. Quer ver uma coisa que eu vou deixar você pensar aí a beça, né, para os filhos menores e muitas vezes até os maiores, muitas vezes, né, alguém chega, eu não vi, tem gente chegando aí ainda. A gente chega, não estou falando que está errado isso, gente, mas a gente tem que pensar, tá? Se isso é uma recorrência na nossa vida ou é apenas uma questão que acontece de vez em quando. Às vezes um filho assim, poxa, mãe, eu posso, chega para o pai e fala assim, pai, eu posso ir na casa do Joãozinho? Muitas vezes, eu e você, fala com a sua mãe. A gente é tão simples, é um negócio tão simples, mas acontece 1000 vezes na nossa vida. Mãe, o pai, posso comprar não sei o quê? Fala com a sua mãe. Mãe, vamos no shopping? Fala com a sua mãe. O pai, a gente pode hoje sair para ir no McDonald's? Resolve com a sua mãe. Porque, para mim, coloca você na posição de pai, ou sei lá, ou de responsável. Eu estou falando de filho, mas pode ser alguém dentro de casa. É fácil para mim, não me dá trabalho, mas eu estou saindo do meu papel, estou saindo desse lugar da liderança. E quer ver outro papel que eu lembrei agora? Pai, olha só, a gente está num momento agora de repente, né, segurar um pouco mais a grana, economizar, olhar um pouco mais para frente. Pai, poxa, eu queria comprar aquele calça, aquele brinquedo. Ontem a Isabela falou, pai, eu queria comprar uma blusa para a internet. Eu falei, filha,
Você está sem blusa, é isso? Ah, não. Eu falei, então a gente não precisa comprar uma blusa. Mas eu falo assim, não, às vezes você não quer gastar aquela grana, mas você também não quer dizer para ele que você não quer. Aí você fala com a sua mãe. Você às vezes até vai dar aquele toquezinho por trás, que a gente muitas vezes dá. Pô, não vamos gastar nada agora, não vamos fazer nada agora, não, para que ela dê essa informação de que não pode. Então, essa inversão de papéis traz uma disfunção, gostei dessa palavra, uma disfunção muito, muito grande para a gente num cotidiano, num dia a dia que todo dia a gente enfrenta. Vocês querem ver uma coisa que eu acho que para nós mulheres, mães, né, é muito desafiador, é a gente realmente se descolar do filho, né? O amor né, que a gente tem pelos nossos filhos é algo, né, incrível, né? Eu acho que não existe um sentimento mais forte do que o nosso amor pelo nosso filho, né? Mas a mulher, e eu sei que isso, se eu depois quem quiser até falar um pouco, para nós é muito difícil, depois que a gente tem filhos, direcionar o nosso olhar para o nosso marido. É ou não é verdade? Especialmente nos primeiros meses, né? Da criança, quem, né, já teve filhos, né, são pais, sabe o quanto é desafiador para a mulher, né? Porque a gente fica ali muito envolvida, aquele amor, né, pelo filho, aquele cuidado realmente atrai e suga muito a gente. Por isso, a importância do papel do homem, né, de separar mesmo, né, e essa mulher desse filho. E isso é importante não só para a saúde do casamento, quantos casamentos a gente vê que acabam e quando a gente vai conversar com esse casal, a gente vai ver ali, né, às vezes a perda do desejo sexual, né? E isso tem a ver, se a mulher assume um papel, né, de liderança dentro da casa, ela para o homem e às vezes até sobre o homem, ela se torna meio que uma mãe dele, né? Até o desejo sexual fica comprometido, porque quem quer ter relação sexual com a sua mãe, né? Então assim, tem toda uma questão aí que é assim, gente, a gente é Porque muito leigo para a gente compreender. Tem coisas que são muito não, complexas, a né? gente fala isso, né, Mas do desejo sexual com a mãe, parece muito louco e muito absurdo, né? Mas no subconsciente nosso, essa questão ela vai acontecendo se a gente inverte esses papéis, se a mulher... E tem muitas vezes que no próprio casamento e na relação familiar, por causa de a gente abdicar, não é mais confortável. E, gente, essa questão, eu tenho aprendido isso um pouco mais, essa questão da gente buscar o que é mais confortável, o que é menos, menos embate. Outro dia eu ouvi estava vendo uma entrevista e o rapaz falou assim, cara, a verdade, se você quer andar na verdade, vai ter conflito. Vai ter conflito. Porque quantas vezes a gente fala assim, eu tenho que botar a turma para... Peraí, chegando mais gente. Quantas vezes a gente... uma situação acontece dentro de casa, poxa, vamos fazer isso ou não vamos fazer aquilo, o que você acha sobre isso? A gente... você tem uma posição formada em relação àquilo, você tem até razões e argumentos para escolher, para ir por aquele caminho, mas a gente, para evitar o combate, a gente recua, a gente toma uma decisão, às vezes, não aquela que a pessoa está querendo, mas uma decisão intermediária. E aí, olha o que acontece, e ele estava refletindo sobre isso, eu achei muito louco ao mesmo tempo, mas muito verdade, muito forte, porque não é uma forma de mentira o que está acontecendo. Você falou assim, poxa, eu queria fazer isso. Não, vamos comprar aquilo, eu quero muito. Aí, e o filho quer, a filha quer, maior pressão vem sobre o pai. Aí, às vezes, você sabe que você não pode comprar aquilo, ou que você não pode ir àquele lugar, ou que você não está afim de ir àquele lugar. Mas, muitas vezes, a gente fala, então vamos lá, então tá. É uma mentira o que está acontecendo. Mas por que a gente toma esse caminho? Porque a gente não quer o conflito. A gente não quer que a verdade, se a verdade vier à tona, dizer, gente, eu não quero ir. E você pode até ter essa percepção, olha, eu não quero ir, mas eu vou por vocês. Mas a verdade foi estabelecida. E às vezes, muitas vezes, e eu vou dizer para vocês que acho que a maioria das vezes, quando a gente não tem esse entendimento, a gente faz o quê? A gente opta pela mentira.
Parece forte demais, gente, mas é a realidade do que a gente vive, a maioria de nós vive, porque a gente não quer enfrentar, porque a gente não quer aquele conflito, porque a gente não quer se desgastar, a gente dá uma forçadinha, só que mentira está acontecendo. E a Bíblia é muito clara, a libertação e ter uma vida livre, ela só acontece na verdade, mas a verdade traz conflito. E a gente não quer enfrentar esse conflito. E aí a gente sai do nosso papel, a gente sai da nossa posição. E até assim a questão, né, dessa responsabilidade que a mulher tem, né, de transmitir aos filhos, né, e posicionar essa imagem paterna diante dos filhos, né, ela inclusive, né, em casos a gente vê isso, né, a gente está vivendo, ela até fala no livro, uma fome de pai, né, porque a gente tem, por um lado, mulheres muito poderosas que assumiram uma função que não era delas e estão até adoecendo por conta disso, mas assumindo esse papel, né? E por outro lado, a gente vê homens, pais, né, fragilizados, saindo da sua posição, né, deixando essa mulher assumir esse papel, às vezes pelo que o Rodrigo Comodidade. falou, por não querer o confronto, por achar que é mais confortável. E aí a gente está vendo uma geração que está com uma visão totalmente deturpada da figura masculina, do pai, principalmente, dentro da casa, e isso está gerando uma série de adoecimentos, né? Ou, vamos dizer, um adoecimento coletivo, né? Que a gente está vendo aí na sociedade. Então, assim, a gente precisa realmente olhar para isso. Né? Eu sei que parece assim, não, mas eu não faço isso. Né? Mas, gente, Nunca vai ser consciente, gente. Nunca. A gente. É por isso que eu acho que esses papos, e, na verdade, o propósito da aula da EBD e da nossa aula aqui também, é você parar um pouquinho para pensar. E a gente tem uma tendência enorme a se condenar. Ah, não, pô, caramba, eu tô, não tá, tô tudo errado. E não, a gente para um pouquinho com calma e com lucidez e fala, poxa, será que em algum nível está acontecendo isso dentro da minha casa? E parar para pensar, pô, será que eu estou me posicionando, eu estou sentando no lugar que eu preciso sentar? Uma coisa que a gente tem que observar é se você e eu, se a gente não está desempenhando o papel que Deus planejou, e eu vou falar, não vou falar nada, não é nada sobrenatural. Não, essa questão da liderança, no caso do homem, de ter esse trabalho, de trazer disciplina para casa, é seu papel, homem, trazer disciplina para casa, para os seus filhos. É seu papel, sim, trazer provisão, é seu papel trazer os limites, a lei, é papel do homem. Se a gente não está desempenhando esse papel, a gente vai estar sendo desgastado, a gente não foi programado para isso. Eu dou sempre esse exemplo quando eu falo sobre isso, seja na IBD ou na Atos, a gente já fez isso. Né? Quem já desaparafusou um parafuso, né, nos nossos concertos residenciais, um parafuso Phillips com a faca? Todo mundo já fez isso. Funcionou? Funcionou, mas o parafuso ali, ele não ficou legal, ele desgastou, ele se arrebentou de algum nível. E você que é homem, se você já enfrentou isso, você vai entender o que eu vou te dizer agora. Como ficou a ponta da faca quando acabou esse bendito desse trabalho que você fez? Toda arrebentada, não ficou? A ponta da faca não ficou toda amassada? E aí o que acontece? Quando vai lavar a faca, gente, isso acontece direto. Quando vai lavar a faca, a esponja pega ali, aí a sua esposa vai brigar com você. Mas por quê? Nem a bendita da faca foi feita para aquele trabalho, nem o parafuso foi feito para receber aquela chave. Ah, funcionou, deu certo? Ah, ok, até deu. Mas teve consequências. E muitas vezes a gente vai caminhando na nossa família assim, não, tá funcionando, tá. Mas a gente vai sendo desgastado, a gente vai sendo amassado quando a gente não precisaria ser. E a gente precisa, né, gente, Uns pedir a 10 Deus, minutos para o né, pessoal falar. para nos ajudar a perceber essas coisas dentro da nossa casa. Isso são influências, né, são coisas sutis que começam a acontecer dentro da nossa casa e que vão gerando esses desconfortos, né? Eu só lembrei de uma coisa que eu acho interessante, e aí para falar para nós mulheres, né, porque eu lembrei disso, falei, cara, isso me marcou, né? A gente na EBD já leu o livro da Dev Tyrus, né, que ela fala da experiência do lar,
E lá no livro ela começa falando um pouquinho de como a história das civilizações ao longo dos tempos foi marcada principalmente pela posição que a mulher assumiu na sociedade. Então, ela até coloca assim, se você quer entender os valores de uma sociedade, você olha para a mulher. Posicionamento. Você olha para ela e vê quais são os valores que essas mulheres dessa sociedade estão cultivando, né? Então, não é que eu estou jogando maior responsabilidade para nós, não, tá? Porque a gente sabe que o marido também tem uma responsabilidade muito grande. Você está olhando né? muito para mim, com um olhar muito... Então, porque é importante, né? O marido precisa se posicionar, né? Ele precisa amar a sua esposa, ele precisa realmente exercer essa liderança em amor, né? Não é uma liderança... ditatorial, é né? fácil a gente ser submissa a um marido que é amoroso, né? Que divide, que compartilha, né? Que se coloca nessa posição também né? de protetor, A proteção, ela fala sobre isso. né? Então, assim, é isso, né? Os dois exercendo seu papel. O que a gente tem visto, infelizmente, gente, é que muitas famílias estão sofrendo e quando a gente vai ver, né? Quando a gente vai conversar com essas famílias, a maioria dessas famílias, a gente vê ali uma disfunção nos papéis. Ou a mulher exercendo muito o papel de liderança, ou o marido muito ausente, né? Enfim. Mas a gente queria ouvir vocês também, quem quiser talvez compartilhar alguma coisa que tenha pensado durante o que a gente está falando aqui. Quem quiser falar, pode abrir o microfone aí e falar. A gente tem mais 10 minutos, tá? E depois a gente encerra. Quem quer falar? Marcos quer falar. Abre o microfone, Marco, aí. Quer que eu abra aqui? Não, acho que você editou, amor. Não, eu só fechei lá, mas deixa eu marcar aqui. Vai, Marco. Abriu. Ué, não a gente estava... Tá dando para me ouvir? Beleza. A gente está tendo a oportunidade de olhar para os pequenos detalhes que no dia a dia, por conta das responsabilidades, tanto o marido quanto a esposa, a correria do dia a dia e tudo mais, passa desapercebido. Os pequenos detalhes desses papéis que a gente acha que não vai fazer tanta diferença, tanto para mim quanto para ela, mas faz muita diferença para a família. Então, agora, a gente está tendo essa oportunidade, né? Dentro de uma situação totalmente diferente, que a gente nunca pensou em viver, de olhar para dentro de cada um primeiro, ver o que a gente pode, né, acertar, o que a gente pode moldar de novo e assumir esses papéis que fazem muita diferença lá na frente. Os nossos filhos olham para a gente hoje e vê, meu pai não me dá muita atenção por conta de trabalho, meu pai não me dá muita atenção por conta da igreja que seja. E, às vezes você também pega 2, 3, 4 funções na igreja sem ter que pegar, entendeu? E a gente esquece daquela regrazinha, né? Deus, família, aí vem a obra, vem trabalho e vem tudo. Então, que nesse momento agora a gente possa ver ver os pequenos detalhes do que a gente está errando, do que a gente está deixando de fazer e alertar o outro também, porque às vezes a gente consegue enxergar alguma coisa, receber alguma crítica e às vezes não dá ouvido, não aceitar, né, essa crítica, que a gente possa escutar essa crítica com ouvidos um ouvido bem crítico mesmo e tentar acertar. Esse momento está sendo excelente para isso, entendeu? Às vezes, até assim, Marcos, a gente pensa, poxa, por que às vezes eu tenho essa dificuldade, né? Às vezes porque a gente viveu na nossa história de origem, na nossa família de origem, uma disfunção, né? A gente viu talvez o nosso pai muito fragilizado dentro da nossa casa, a nossa mãe muito poderosa, né? Ou vice-versa também, né? Um marido muito ditador, uma mulher totalmente omissa, né? E sem nenhuma influência. Então, isso a gente precisa olhar também, porque às vezes a gente carrega, né? Aquilo que a gente falou das dores do passado. Eu acho que a gente tem que, assim, acho que Deus nos convida a gente a tirar um pouco a emoção do lado, a emoção da dificuldade, o desafio, e olhar com razão, né? Às vezes a gente espiritualiza muito as coisas e acaba esquecendo de olhar com razão. Deus está chamando a gente para raciocinar. Como é que é aqui? Como é que a nossa casa funciona? É assim. Então tá bom, entendi. E não tem nenhum problema, porque todos nós precisamos de ajustes o tempo todo. Não tem nada errado, né? A vida, ela não é uma linha reta. Então a gente
tem que ajustar. Ajusta o carro um pouquinho para a esquerda, ajusta o carro um pouquinho para a direita. E tem um detalhe, olha a nossa responsabilidade. Se a gente não conseguir consertar agora, os nossos filhos vão achar que isso é normal e vão provavelmente fazer a mesma coisa. Vão fazer a mesma coisa. Vão levar para a vida deles, vão levar para os filhos deles. Então, fica uma coisa geracional. O problema se torna geracional. Então, se a gente agora não tentar consertar, né, tentar assumir o papel mesmo, né, tentar ajudar o próximo que eu digo, né, o cônjuge e tudo mais, os nossos filhos vão olhar e meu pai faz isso, meu pai não dá atenção a isso. Então, ele vai acabar achando que é normal e vai levar para a vida dele também como exemplo, entendeu? É isso aí. Quem mais queria falar? Que levantou a mão aí. Acho que é o Elimário. Vocês não estão conseguindo tirar o... Eu estou achando estranho isso, porque todo mundo consegue tirar. Fala, Elimário. Eu acho uma coisa interessante, quando a gente percebe isso, quando o casal percebe isso, e às vezes isso já aconteceu com eu e Tânia há alguns anos atrás. Graças a Deus, nossos filhos, vocês sabem, casaram os dois, e a Tânia começou a perceber algumas coisas, alguns papéis que eu não estava assumindo dentro de casa, até pelo fato de trabalhar o dia todo, estudar à noite, saía de casa cedo, chegava em casa 11 horas da noite, eu quase não tinha muito contato com os filhos. E aí a gente sentou, a gente conversou muito sobre isso, eu reconheci, mas ao mesmo tempo eu tinha dificuldade em fazer, né? Eu tinha dificuldade em assumir alguns papéis. E foi fundamental a participação da Tânia em me ajudar, porque às vezes não é só criticar, não é só apontar. Eu reconhecia, mas ao mesmo tempo eu tinha dificuldade em algumas ações. E ela, percebendo isso, ela falou assim, pode deixar que eu vou te ajudar. De vez em quando eu perceber, eu vou te dar um toque, sem eles perceberem. E aí, com o tempo, você vai assumindo isso e vai fazendo isso. Eu acho isso muito importante, a conversa, o diálogo. E reconhecer mesmo, né, que, olha, eu estou fraco nisso, eu não consigo, tenho dificuldade em fazer isso, eu preciso de ajuda. Você me ajuda? Você está junto comigo? Porque a gente vê, até no casados, muitos conflitos em casamentos, a questão, como vocês falaram, dos papéis, né? Ou seja, a mulher, às vezes, assumindo muitos papéis, o homem, até por comodidade, né, percebe, mas não quer assumir, e aí a mulher fica desgastada, fica cansada, e aí começa a surgir esses conflitos, esses problemas, essas brigas, esses desentendimentos. Então, eu acho isso muito importante, essa percepção, até como o Marcos falou, a gente está vivendo um período que a gente está podendo perceber, porque a gente está constantemente dentro de casa, e isso está sendo muito bom. Então, eu acho que esse assunto de hoje é bom para a gente refletir, fazer uma avaliação, e se precisar de ajuda, você e a sua esposa, e não existe coisa melhor do que quando existe uma conversa, uma sinceridade, né? Você deixar que ela perceba isso e pedir ajuda. Eu acho isso muito bom. A gente, né, eu criei outra sala lá, botei no grupo para a gente continuar, não vai dar para a gente fechar agora, até porque é legal a gente se ver um pouco, né, se falar, bater um pouquinho de papo quem quiser. Mas Elimário tocou num assunto tão importante, daqui a pouquinho vai cair, faltam 2 minutinhos e a gente vira para outra lá. Essa questão, gente, a gente precisa ter, maturidade mesmo que Deus está querendo trazer para nós, no sentido de crescimento. A família, ela é um time, você é um time, uma equipe com a sua esposa, com seu esposo, ou com o outro membro da família de casa. A gente tem a percepção de que a gente precisa ser mais tolerante no sentido de perceber que o outro erra e ok, e você erra também e ok também. Então, se o outro percebe, cara, você não está legal. A gente já teve as situações que a gente precisou passar assim, poxa, você está falhando nisso, você precisa dar um pouquinho mais de atenção a isso. A gente... Que é isso, amor? Nós somos perfeitos. Somos, sim. Vem morar aqui em casa. a gente fala muitas vezes assim, poxa, a gente tem a expectativa de que o outro acerte. Ok,
Mas se a gente tiver essa expectativa firme dentro da gente, a gente vai se frustrar porque o outro vai errar. Agora, quando a gente tem a intenção de que a casa cresça, a gente se fala, pô, cara, você é igual a Maritana está falando, que exemplo fantástico esse. Olha, isso aqui está falhando, ó, isso aqui você está sendo exagerado com o filho. E muitas das vezes, ou o pai ou a mãe está sendo exagerado, ou está olhando muito para um filho, está deixando o outro, quem tem mais de um, ou então está sendo muito duro, muito incisivo, ou então apontando muito a falha do um ou do outro. Poxa, você está muito crítico. A gente precisa ter essa maturidade e essa honestidade mesmo. Mais uma vez, a verdade traz conflito. Que se você falar para sua esposa, cara, você está sendo muito crítica, em amor, você está por causa disso, disso, disso e disso. Se ela tiver maturidade para entender, ela vai perceber, caramba, será mesmo que eu estou sendo... E corrigir essa rota, a casa ganha. Mas muitas das vezes a gente leva isso a mal. Tá acabando, tá, gente? Vamos migrar lá para outra, a gente continua lá. Um beijo, até já.